Bem-vindos a mais um podcast da Andacea de Vitorino. Como convidado temos o engenheiro João Nuno Serra, a CEO e fundador da Enforce, com já muitos anos de experiência neste setor. O João Nuno Serra é também presidente da ACMEL, que é a Associação de Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado, e por isso parece-nos a pessoa indicada para abordar esta matéria connosco. Bom dia, obrigado pelo convite. O setor envolvidos 20 anos de MIBEL, hoje Portugal e os consumidores portugueses penso que o melhor que têm é o preço da energia, na medida em que no passado sempre havia vozes dissonantes relativamente à incorporação de renováveis no sistema, que isso iriam a prazo trazer custos para os consumidores. Na verdade, trouxeram num determinado momento, como é sabido, o financiamento, quando houve as feed-in tariff, serviu para dar o ímpeto importante para as renováveis penetrarem, mas eu penso que o lado bom que fica é de facto o preço para os consumidores, na medida em que, segundo dados do Eurostat, quando os preços em Portugal ao consumidor final, seja doméstico, seja empresarial, comparam muito bem com a média europeia. De resto, o motor da Europa do ponto de vista industrial, a Alemanha, a Áustria e países do centro da Europa, têm hoje preços mais caros de energia que Portugal, e portanto isso é um fator de competitividade hoje e faz-nos pensar que o futuro, do ponto de vista de novos investimentos que necessitam de energia e que muitos deles são eletrointensivos, podem vir com Portugal, porque hoje somos de facto diferenciadores a esse nível. O lado mau, se quisermos, menos positivo, destes 20 anos, por exemplo, de mercado liberalizado, é a circunstância de nós ainda hoje termos uma tarifa regulada. E isso mostra bem um bocadinho o lado mais venezuelano que foi prorrogada recentemente, ainda por cima. Justamente recentemente, há 2 semanas, foi prorrogada para 2027. Enfim, nós não concordamos e vamos ser vigilantes relativamente a 2027. Esperemos que, de facto, e agora aí, enfim, sob o chapéu da ACMEL, esperamos que não haja mais prorrogações, mais adiamentos, porque a tarifa regulada, quando foi constituída, ela servia a um propósito que hoje está completamente resolvido com a tarifa social. Isto é, hoje há 860 mil clientes em Portugal que usufruem de uma tarifa social e que portanto, é um apoio, se quisermos, aos consumidores mais vulneráveis, o que significa que haver uma tarifa regulada que custa ao sistema tarifário este ano, 2025, pelo menos 43 milhões de euros, isso é expressivo. E não faz sentido, porque o consumidor tem que estar no centro daquilo que é a transição energética, e nessa medida o consumidor hoje tem no mercado liberalizado uma escolha muito vasta, e diria mesmo que hoje o preço da energia é definido pelo consumidor, não é pelo produtor, na medida em que o consumidor é que escolhe o seu fornecedor de energia e, portanto, dita o preço que quer pagar pela energia. Posso deduzir que o preço é baixo porque a oferta é muita e, portanto, sendo assim, que não faz muito sentido acrescentar produção à produção que já temos, de renovável, nomeadamente. Certo. Sim, o tema do preço, obviamente que está relacionado sempre com a lei da oferta e da procura. No entanto, nós temos uma circunstância que é: nós fazemos parte do mercado ibérico, Portugal e Espanha, com dimensões diferentes entre os dois países, e isso significa que as medidas que são tomadas do lado espanhol, se não tiveram um acompanhamento do lado português, pode de facto haver aqui esse desequilíbrio. A questão do preço, muitas vezes em mercado, nós tendemos a olhar com o preço só para o mercado spot, não é? O mercado diário, mas a verdade é que o preço da energia que é paga pelos consumidores, seja doméstico, seja industrial, tem uma indexação a esse mercado, é verdade, mas há todo um mundo de formulação de preço que não se esgota no mercado diário, desde logo os chamados PPAs, CFDs, feed-in tariffs, todo um custo da própria regulação, os encargos de gerir o sistema, do ponto de vista de acionar
ou não, ou desligar centrais para manter o equilíbrio do sistema, do ponto de vista da frequência. Tudo isso são custos que impactam depois no preço final que efetivamente o cliente paga. Eu costumo dar este exemplo, que é, nós vamos ao supermercado e comprar batatas, e o preço que compramos as batatas não é o preço do produtor. E nós não estamos a olhar para o preço do produtor. A maioria dos consumidores olha para o preço que está no supermercado. E, portanto, esse é que é o preço que... Depois o mundo tem que acrescentar, a gestão do sistema, transporte, os impostos. Claro, e hoje, ainda bem, pela vasta informação que há no setor elétrico, muitos dos consumidores dão-se conta e veem, porque os dados estão disponíveis, olham para o preço do OMIE e julgam que aquele é o preço que vão pagar lá em casa. Mas há um mundo entre aquilo que é o OMIE e o preço que paga em casa. Entre Portugal e Espanha estamos como dois vasos comunicantes, temos uma interligação franca com Espanha, e se do lado espanhol deixamos encher muita água, é evidente que essa água vem parar a Portugal porque os vasos são comunicantes. E de facto deve haver um equilíbrio naquilo que é o crescimento da incorporação de renováveis e mesmo de baterias em Espanha. Deve haver a mesma equiparação, a mesma proporcionalidade no mercado português, porque senão acontece isso que está a dizer, e na verdade isso impacta do ponto de vista económico, porque os postos de trabalho e a geração está do lado espanhol e nós passamos a ser importadores, deixamos de ser importadores de petróleo e fósseis e passamos a ser importadores de renováveis. Nós aproveitamos muitas vezes horas de eólico forte em Espanha para importar energia a preço baixo, para guardar água a montante, para voltar a turbinar no dia seguinte, nas horas em que a energia é mais alta. Mas é de facto uma realidade e, portanto, obviamente que aquilo que se quer é que Portugal acompanhe a Espanha do ponto de vista do desenvolvimento, porque, como eu dizia, do ponto de vista económico, a geração que fica fisicamente em Portugal gera postos de trabalho em Portugal, é investimento que é feito em Portugal e para os portugueses. Na tal relação 5-1, nós, no caso das baterias, hoje estamos mais ou menos 10-1, isto é, a Espanha tem mais de 10 vezes aquilo que são os nossos objetivos do ponto de vista de armazenamento inscritos no PNEC. Eu espero que os objetivos no PNEC sejam objetivos mínimos, não sejam objetivos máximos. Como um ex-secretário de Estado dizia, esperemos que sim, muitas vezes sabemos que não é bem assim. E se nós não tivermos essa capacidade de facto, aumentar o storage significativamente para comparar bem com Espanha, vamos ter esses desequilíbrios. E Espanha deixa de estar só, de facto, a servir-nos naquilo que são as horas de vazio e horas mais baratas de energia, mas vai também servir-nos nas horas mais caras, onde o storage vai funcionar. E aí, provavelmente, não estaremos a falar de 400 milhões de euros, estaremos a falar de muito mais euros de importação, o que é grave. Como é que vê o impacto nos off-takers da estabilidade dos preços de energia e desta famosa curva que assistimos todos os dias nos consumos, e estas variações de preços que vão desde preços muito caros ao fundo do dia e não vê-se preço ser a outras horas do dia. E já vou perguntar se nessa perspectiva, na perspectiva de quem consome, as horas a derivação podem ser uma oportunidade ou são só uma coisa má. Nós sabemos que é uma coisa má, teremos estado a dizer o que eu estou sobre isso. Mas também se existe um lado ou nada, não seja tão negativo, no facto de termos estas horas a preços praticamente zero. Certo. Começando por aí, hoje a circunstância de nós termos não só preços zero, mas preços até negativos em mercado diário, está muito relacionado com a circunstância de alteração dos limites que houve nesse mercado, em que hoje a variação de preço vai de menos 500 a mais 3.000 euros por megawatt-hora, contrariamente àquilo que era o 0 a 186 que havia antigamente. Isso é de facto uma circunstância, mas, como eu dizia há pouco, a formulação de preço hoje está muito relacionada e do ponto de vista aí dos off-takers, quem hoje tem uma central não pode pensar uma central nos tempos das feed-in tariff, que é eu construo uma central com uma determinada tecnologia, tenho uma feed-in tariff que me garante 10, 15 anos de receitas
e com isso estou descansado. O modelo hoje é totalmente diferente. Hoje há um conjunto de circunstâncias que concorrem para a formação de preço. Desde logo, eu hoje não concebo que se construam centrais fotovoltaicas que não possam vir a ter storage. Todas as centrais que vão ser ligadas em 2029, 2030, 2028, terão necessariamente que ter storage. E o storage vai justamente fazer com que parte da energia que é gerada com a tecnologia renovável, que não tem consumo naquela hora para ter preço, ser guardada essa energia para libertar para a rede nas horas em que há mais consumo. Porque hoje o que acontece com o equilíbrio entre o consumo e a produção tem a ver com a circunstância de, no passado, nós tínhamos centrais que dávamos à chave e elas injetavam energia na rede quando era necessário. Hoje, e nós, o homem, é que mandava nessa circunstância. Hoje o que acontece é que as centrais que temos, por serem renováveis, estão associadas a uma coisa que se chama meteorologia. E como o consumo não tem uma ligação umbilical com a meteorologia, porque o consumo acontece com os programas que as empresas têm de produção e da vida das pessoas, e a meteorologia é o que é. Portanto, temos que ter sistemas que nos garantam um armazenamento para, quando se dá a geração e não há consumo, guardar, para libertar para a rede quando esse consumo está. Mas acredita que neste momento a acoplagem de baterias sobrevive só com esta arbitragem a preço ou precisa de serviços de sistema? Ou seja, de vender serviços de sistema, neste caso a VEC. Sim. Essa é outra variável da equação que quando se olha para a formulação de preço tem hoje que ser tida em conta. Isto é, uma central hoje não pode estar a olhar só para o mercado diário e pensar que vai libertar toda a sua energia em mercado diário. Hoje há o chamado serviço de sistema, em que eu posso ter uma central que programo para estar no mercado diário X horas do dia e programo para estar a dar serviço de sistema outras horas do dia. E números recentes ditam que, por exemplo, quando temos no mercado diário um preço zero, uma central pode estar em serviço de sistema a vender a 20 e a 30 euros o megawatt-hora. E, portanto, reparem, há aqui uma diferença que concorre para a viabilidade do projeto, neste caso fotovoltaico, ou eólico, ou a tecnologia renovável for. E são estas variáveis todas que hoje têm que estar em cima da mesa e no business plan do investidor quando se lança numa nova central. Do ponto de vista dos consumidores, falar já aqui logo no início de conversa, Portugal hoje em dia oferece um preço que é competitivo a nível europeu. Esta circunstância de teres uma abundância de energia pode ser uma oportunidade. Eu creio que sim. É indiscutível que eu já digo isto há muito tempo. Portugal e Espanha sempre tiveram petróleo, simplesmente não o haviam descoberto. Nós temos um petróleo que é o sol, o vento, a água, e hoje temos tecnologia que nos permite aproveitar essa fonte primária de energia. E isso é indiscutivelmente um fator de competitividade, porque o sul da Europa tem endogeneamente aquilo que temos. E hoje, tendo tecnologia para saber aproveitar, faz com que, tecnologia madura, faz com que o preço final da energia, de facto, venha por aí abaixo. Por outro lado, há ainda financiamentos que são dados aos fósseis e que servem para gerar eletricidade em países do centro da Europa, que impactam também nessa fatura. Quando olhamos, por exemplo, para o centro da Europa, para uma Polónia, para uma Hungria, mesmo para uma Alemanha, que tirou fora as centrais nucleares, mas ainda tem carvão, sentimos essa diferença de preços. Mas havendo essa questão, ou seja, havendo toda esta pilha de camadas de vantagem no nosso mercado, porque continuamos a ver alguma a renitência por parte de investidores em novos projetos para fotovoltaica em Portugal? Nós sabemos que temos um backlog de projetos que são os resultados dos termos de referências, que uns estão em fase de procura de investidores. A produção agora que chegou à altura de
finalmente os processos estão a andar e, portanto, chegou a altura de começar a prestar garantias e, tanto que os investidores sejam forçados a show me the money, claro. Não vemos isto como uma coisa clara. Continuamos a ver uma procura muito baseada na existência de PPA. Se de PPA as coisas ficam mais difíceis, porque é que o mercado ainda continua tão pessimista e de que forma é que o projeto Merchant sem PPA e um projeto com PPA são tão diferentes? Ou seja, porque continua a haver esta percepção desta diferença? Porque eu acho que ainda não se deu a mudança, ou seja, o mindset da maioria dos investidores ainda está alinhado para um conceito de desenvolvimento de projeto do ponto de vista convencional. Isto é, porque na verdade é o investimento, se quisermos, mais confortável, porque elimina muitas variáveis, se quisermos pode eliminar um pouco de risco e obviamente que o investidor aquilo que procura sempre é minimizar risco. Agora, a realidade mostra-nos o contrário e o investimento tem que avançar com as novas realidades. E as novas realidades são estas, isto é, cada vez temos um mix mais denso em renováveis, mas as renováveis não impedem que mais renováveis cheguem ao sistema, porque o próprio sistema, como vimos, o serviço de sistema aparece, sempre existiu, mas ele hoje é muito mais crítico, muito mais complexo, por via da incorporação das renováveis, e há um número que eu gosto de dar, que era em 2021, o serviço de sistema custou em média 2,4 euros por megawatt hora. Em 2004 custou 8, justamente porque as renováveis obrigam a uma dinâmica totalmente diferente. Quer dizer, o serviço, o despacho da REN hoje tem momentos de stress do ponto de vista da gestão da rede que não tinha no passado. E isso são custos, e esses custos têm que ser pagos por todos nós que fazemos parte do sistema e que somos consumidores, por aquilo que muitas vezes se designa de capacidade. Isto é, eu hoje posso ter uma central que fiz o meu investimento com base em determinadas premissas para vender energia em mercado diário a determinado preço, mas eu tenho que ter uma compensação por me desligarem a central ou me pedirem para acionar em determinadas horas do dia. E é disso que estamos a falar. O que é que se está a fazer e o que é que se pode fazer de forma a termos um mix de consumo no mercado diário e consumo no mercado bilateral que suavize, digamos, as intermitências para o melhor, as intermitências dos preços? Sabe? O que é que se pode fazer? Portugal está a dar passos muito importantes e neste caso ainda só Portugal, portanto não é Portugal e Espanha, no desenvolvimento de uma plataforma que creio que vai ser muito importante para dar previsibilidade de preços para contratos de médio e longo prazo, como sejam os tradicionais PPAs ou CFDs, que permite de facto dar uma visão diferente aos investidores daquilo que pode ser um preço, porque é evidente que hoje a decisão de investimento faz-se com base naquilo que é o preço a 10, 15 anos, mas sem deixar de olhar para aquilo que está a acontecer no mercado diário. É verdade. Agora, também digo que o mercado diário não pode contaminar um investimento que é para 40 anos, porque hoje o que está a acontecer hoje não sabemos o que é daqui a 20 ou 30 anos. Mas essa plataforma que está a ser desenvolvida, neste caso pelo OMIP, por iniciativa do Governo, que de resto é uma orientação da Comissão Europeia no sentido dos Estados-membros criarem mercados maduros de PPAs e CFDs para permitir que o investimento possa avançar. Essa plataforma, tanto quanto sei, vai estar online por volta de junho, julho. É uma plataforma onde vai ser obrigatório registar todos os contratos bilaterais que se fizeram até aqui, portanto, não só os que se vão fazer daqui para a frente, mas criar um histórico. Vai ter um índice e esse índice vai ser muito importante porque vai ser uma referência para novos contratos de PPAs em Portugal
e se quiser, vai funcionar como um marketplace para novos contratos. Vai ser obrigatório, de facto, registar lá o negócio, isto é, nós, enfim, produtor, consumidor, fazemos lá o registro e depois podemos fechar o negócio até num café, mas ainda assim o contrato depois é lá registado e vai alimentar esse índice. E isso é muito importante porque hoje há um desconhecimento total do ponto de vista global de qual é o preço médio dos PPAs que se fizeram em Portugal. Esta pergunta ninguém sabe responder e esta plataforma vai ajudar a isso. Por outro lado, vai também mitigar um tema contratual que tem a ver com o risco de contraparte, em que deverá haver um incumbente que vai garantir X%, 70%, 80% de se uma contraparte cair, esse incumbente assegura o papel dessa contraparte e, portanto, garante aquele preço de compra ao produtor. E isso vai ser fundamental para novos investimentos que já estão agora a ser decididos. De que forma é que isso é importante, fazer uma distinção entre produtores independentes e produtores, se quiser, incumbentes ou institucionais? O que nós sentimos é que esta é a minha pergunta, é que há uma grande dificuldade para produtores independentes, e há uma faixa, mesmo assim, significativa de produtores independentes na área das energias renováveis, precisamente ter acesso a PPAs. Porque os grandes gigantes, se quiser, off-takers, compradores de energia, oferecem contratos muito padronizados, padronizados a nível de oferta de preços um pouco maleáveis e que, na prática, são contratos quase diria unidos, ou seja, que se nós queremos um bom preço, dão-nos pouco tempo, se estamos disponíveis para ter um preço um bocadinho melhor, então o preço será, se queremos mais tempo, o preço será mais baixo. E, portanto, eliminamos a margem quase como se fossem domos do nosso próprio projeto. Até que ponto é que a existência de um mercado de contratos regulatórios pode evitar isso? Eu acho que vai ajudar a mitigar muito isso, porque, na verdade, havendo esse garante e inclusivamente no diferencial que fica entre a percentagem que esse incumbente, ou que pode inclusivamente ser o AURA, não é? Que é o agregador de último recurso, que depois, como é sabido, faz leilões para colocar em mercado a energia que compra. Portanto, nesse diferencial pode haver inclusivamente uma garantia de Estado para garantir que no caso de haver um incumprimento, isso possa ser acionado. Vai permitir que pequenos produtores tenham acesso a um índice de preço e não fiquem tão expostos ao peso de um incumbente no que diz respeito ao ditar as regras, não só de preço, mas as tais regras contratuais que quase que tomam uma posição dominante de impor ao outro aquilo que é um contrato bilateral. E isso cria um desequilíbrio contratual que não é bom. E, portanto, eu quero acreditar que esta plataforma vai ser muito importante para projetos mais pequenos, de média dimensão, e que vão progredir, e vejo isto a acontecer do lado da produção como aconteceu no consumo quando se constituiu o MIBEL. E isto é um passo muito importante para a geração, na medida em que pode trazer para a rede projetos mais pequenos no futuro de geração renovável e até de outras tecnologias que ao dia de hoje nós ainda não as conhecemos. Muito obrigado.